reportagem da Módulo FM conversa nesse momento aqui com o desembargador Valisney de Souza Oliveira, né, que é do TRF6, primeiro para falar do objetivo dessa comitiva aqui na cidade de Patrocínio, também no posto avançado. Muito bom dia, Rádio Módulo FM. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de dizer que nós viemos aqui no TRF6 com o objetivo de institucionalmente criar aqui nesta região, na região de Patos de Minas, e no qual faz parte Patrocínio também, né, cidades irmãs, nós viemos aqui instalar mais uma unidade em Patos de Minas de conciliação e de justiça restaurativa. E com isso também nós viemos aqui reiterar uma visita institucional de fiscalizar, de ver o funcionamento, de fazer um balanço da unidade avançada de atendimento de Patrocínio. Sabemos que ela está indo muito bem, né, com muitas demandas previdenciárias na cidade de Patrocínio, e com isso nós queremos fazer esse balanço até mesmo de um ano de gestão, na minha gestão na presidência. Para saber, doutor, das demandas, você acha que futuramente Patrocínio pode ter também um posto avançado, uma unidade? Sim, Patrocínio com a sua população, a sua economia, por ser uma região que está distante relativamente de Patos de Minas, não é muito próxima, e tudo isso ela tem características, sim, de uma criação de uma vara, mas depende muito também depende primeiro do nosso tribunal, né, escolher, e os demais tribunais, os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Congresso Nacional criar a vara. É um pouco complicada, mas não é impossível. Com certeza, logo, logo, nós teremos mais varas federais em Minas Gerais e, quem sabe, torcemos para que Patrocínio possa ter, além de uma unidade avançada, um ponto mesmo com vara, com juízes próprios federais em Patrocínio. Agora, quais são hoje, né, os principais desafios para ampliar o acesso da população do interior mineiro à Justiça Federal? Nós temos em Minas Gerais 26 varas federais, ou 26 subseções judiciárias. Assim como a Justiça do Trabalho tem pontos, né, tem varas, nós também temos varas no interior, que foram criadas há bastante tempo. E recentemente nós criamos o Tribunal Regional Federal para administrar isso, para a gente gerir essas varas e apontar aquelas que podem ser novas varas. Quanto ao acesso à justiça, a própria criação do Tribunal Regional Federal, ela já é uma proximidade de um tribunal próprio, que antes de 2022 estava em Brasília, né, ter esse olhar mais próximo da população, para a gente ver as necessidades. E aqui nós temos uma coisa muito interessante no TRF6, que é a criação das unidades avançadas de atendimento. Já criamos 24, estamos criando mais unidades, ou seja, que é justamente um projeto de novas varas, né? E isso significa que a gente pode fazer com que as pessoas possam ter acesso. Em vez de, por exemplo, em Patos de Minas, a pessoa pode dar entrada no seu processo aqui, fazer a perícia aqui em Patrocínio. Essa é uma forma de acesso à justiça. Além disso, também nós nos preocupamos com um processo virtual. Isso também facilita muito, né? Os juízes não precisam estar necessariamente naquele local, mas eles podem, nós temos toda uma equipe, às vezes mutirões, juizados itinerantes, então todos estão sendo previstos para que a gente possa, quando houver, por exemplo, uma demanda muito grande de processos, a gente possa dar conta desses processos, sempre procurando chegar ao jurisdicionado, porque a gente sabe que, principalmente nessas demandas previdenciárias, muitas pessoas não procuram seus direitos e muitos adquirem direitos, né, porque a população vem envelhecendo, e é muito importante não só o papel da justiça, principalmente dos advogados. E aqui eu fico muito feliz em saber que em Patrocínio tem um grupo muito grande de advogados do direito previdenciário, e que com isso faz movimentar a máquina judiciária para a gente possa fazer valer os direitos, né, do cidadão, daquele contribuinte, daquele que é segurado da Previdência Social, e outras causas também.
A gente está fechando essa participação, é o que o senhor destaca como prioridade, né, para cada vez mais melhorar o atendimento em causas federais, como essa que o senhor está citando aí, previdenciárias, fiscais ou questões agrárias também, que impactam muito a população no Brasil e a população local. Certo. Nós temos, quanto a conflitos agrários, nós temos nós temos umas comissões, nós temos a possibilidade também de fazer com que, quando o juiz daquele lugar não consegue resolver sozinho na conciliação, por exemplo, questões envolvendo quilombolas, indígenas, comunidades indígenas, entre outras, esses grandes conflitos agrários, nós temos comissões que envolvem, inclusive um desembargador federal do tribunal, em que a gente faz um grupo para tentar resolver via conciliação. A conciliação é um passo fundamental também nesse campo de melhorar essas demandas previdenciárias. E por isso que nós estamos implantamos em Patos de Minas os centros de conciliação, né, com juízes e servidores dedicados a conciliar. Conciliar também é evitar que as demandas demorem muito, né? E essa é uma das nossas lutas também, é espalhar a conciliação, a justiça restaurativa, espalhar para que, principalmente no campo previdenciário também e nos conflitos agrários que a gente tem, fazer com que a conciliação possa também ter um efeito de reduzir as demandas nossas, que são muitas. Doutor, de que forma que o TRF6 avalia, né, a parceria, o diálogo com a OAB e as lideranças locais para intensificar, né, as necessidades da advocacia? A advocacia é a porta de entrada, né? O advogado é essencial à justiça e é ele que leva as demandas, né? Nós temos nos nossos juizados especiais demandas que não precisam de advogados, mas geralmente a parte procura um advogado porque ele dá toda a sua informação. E além da seccional da OAB em Minas Gerais, as seccionais locais, como aqui é de Patrocínio, todas com esse relacionamento, isso é muito bom, porque nas próprias unidades avançadas que nós criamos, nós temos apoio da OAB, porque a OAB tem interesse, e além disso, o próprio Tribunal de Justiça também, a partir do momento que a gente cria uma unidade avançada como Patrocínio, o juiz de direito, ele perde a competência nessas causas previdenciárias, e a Justiça Federal mais especializada, ela assume, por exemplo, aqui mesmo em Patrocínio, as causas previdenciárias que antes da instalação dessa UAA era só, que poderia ser o juiz de direito que julgava, que tem muitas coisas, a gente sabe que um juiz de direito trabalha muito, essa causa passa para a Justiça Federal, e nós temos também dentro da Justiça Federal turmas recursais. O processo às vezes nem vai para o Tribunal Regional Federal, para os desembargadores, ele fica numa turma de modo a abreviar o tempo dos processos. Obrigado, senhor, pela participação, pela presença na Rádio Módulo FM e visitando aqui, né, a cidade de Patrocínio, que o senhor possa retornar em outras oportunidades e aproveitar o nosso cafezinho. Certo, com certeza. Patrocínio, Patos de Minas é uma região rica, uma região pujante, uma região com uma economia muito crescente, né, do agronegócio, né, o índice de desenvolvimento humano alto, e tudo isso faz com que a gente possa realmente saber que foi um acerto da Justiça Federal ter aqui instalada a Justiça Federal em Patos de Minas, e com a perspectiva de Patos de Minas e outras cidades maiores terem próxima, logo com o apoio do Tribunal Regional Federal, novas varas federais em diversos lugares, nesses lugares em que tenha uma população, tenha uma economia e que tenha uma necessidade da presença da Justiça Federal com os seus juízes federais, julgando essas causas, seja contra a União, contra empresas públicas, seja contra mesmo essas causas previdenciárias, entre outras. Muito bem, conversei com o desembargador Valisney de Souza Oliveira, Módulo Informação com Credibilidade.